Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar a aula 7 do curso de Matemática. Os assuntos que serão vistos será divisibilidade, critérios da divisibilidade, múltiplos e divisores, números divisores positivos. Então, o primeiro assunto é divisibilidade. Como que a gente consegue classificar uma divisão? A gente tem o dividendo, que está sofrendo a ação do divisor, então o A é o dividendo, está sofrendo uma divisão do B. E o resultado disso dá um quociente e um resto. Então, o número A é exatamente igual a B vezes Q, porque esses dois valores multiplicados dá A mais o resto. O resto não pode ser qualquer número. Tem que ser números ou zero, ou o resto é zero e é uma divisão exata, ou o maior resto possível seria o B, que é o divisor, menos 1. Então, o resto pode ser maior ou igual a zero, ou menor ou igual a B menos 1. Esse exemplo aqui, 4, aqui dá 28, 32, seria 20, 28, 32. 7, 14, 21... 8 vezes 4, 8, 16, 4, 8, aqui ia dar 32, sobraria 38, e 38 seria 36 vezes 9, 9 vezes 4, 36, então 36, resta o 2. A gente aumenta o resto, a gente aumenta mais uma vírgula, fica 20, e aqui fica 5, seria a divisão. Mas o resto não pode ser 2, por quê? Porque o resto tem que ser maior ou igual a zero, ou menor ou igual a o divisor menos 1. Então, o resto pode ser igual, tem que ser menor ou igual a 3. Então, o resto pode ser 2 e deixar o resultado como 89 com o resto 2. Ok? O resto 2 é válido, porque é B menos 1. Como B lá é 4, menos 1 fica 3. Então, restar 2 é válido para essa equação e para a gente classificar o valor do dividendo. Ok? Porque o resto 2 seria, então, o R, o A seria exatamente o B, que é 4, vezes o Q, que deu quociente 89, mais 2. Vamos ver se vai dar certo. 89 vezes 4 dá 36, 8, 16, 24, 32, mais 3, 35. 35, 356 mais 2 dá 358. Exatamente o valor de A. Aqui seria o A, o dividendo. Bom, o segundo assunto será critérios da divisibilidade. Tem alguns números que você consegue saber que é dividido por 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você só olhando para aquele número, você já sabe dizer se ele é uma divisão exata. Por exemplo, se você for dividido por 2, o algarismo da unidade ele tem que ser par. Por exemplo, o algarismo da unidade é par, então esse número é dividido por 2. Por 3, a soma dos algarismos resulta em um múltiplo por 3. Por exemplo, você pega esse número, ele é dividido por 3, aí você soma. Se ele for múltiplo de 3, sim. Então, 4 mais 2, 6. Mais 3, 9. Então, ele é divisor por 3. Então, esse número aqui é divisível por 3. O terceiro ponto é dividir o número por 4. Então, os dois últimos algarismos é múltiplo de 4. Então, os dois últimos algarismos tem que ser múltiplo de 4. Por exemplo, 1, 2, 2, 2. Isso é dividido por 4 porque os dois últimos é dividido por 4. É múltiplo de 4. Por 5, o algarismo das unidades é 0 ou 10. Pode ser das unidades, pode ser assim ou assim. Esses dois números será dividido por 5. Porque o algarismo da unidade pode ser 0 ou 5. O de 6 é um número dividido por 2 em 3, então se ele é dividido por 2 em 3, ele é dividido por 6. Por 9, a soma dos algarismos resulta em um múltiplo de 9. Olha esse exemplo, do 1242. Se somar isso vai dar 9, então é um múltiplo de 9, o que
pode ser dividido por 9, então esse número. E por 10, os algarismos final é 0. 20, 500, 1000, 5000, isso é tudo dividido por 10 porque você só corta aqui e dá 500. Ok? Então, a gente vai para o terceiro assunto, que é múltiplos e divisores. Bom, múltiplos e divisores, a gente pode classificar quais são os múltiplos dos números. Os múltiplos de 4 seria 4, 8, 12, 16 e infinitos números. Então não tem como você calcular os múltiplos de um número, porque são infinitos. Mas a gente vai calcular o mínimo múltiplo comum entre dois números. Então, deixa eu só apagar aqui. E a gente vai falar sobre o MMC, o mínimo múltiplo comum. Então, os múltiplos são números infinitos, mas se você comparar dois números, qual vai ser o mínimo múltiplo desses dois números? Por exemplo, então, aqui será o MMC, mínimo múltiplo comum, entre dois números que podemos ser 4 e 6. Qual é o mínimo múltiplo comum? Você fatora esses dois números. Você fatora por 2, dá 2 e 3, por 2 dá 1 e 3, por 3 dá 1 e 1. Então, o múltiplo mínimo comum desse número é 6 vezes 2, que dá 12. Então, o mínimo múltiplo comum desses dois números é 12. Ok? E agora a gente vai falar dos divisores. Eu falei do múltiplos, falei a quantidade de múltiplos que tem um número, são infinitas, e falei do MMC, que é o número que divide os dois ao mesmo tempo. Agora eu vou falar dos divisores. Então, divisores. Os divisores qual, tipo, por exemplo, a gente faz os divisores de 20. Qual o número que divide o 20? Quais são eles, os positivos? Então, o número que divide o 20 é 1, o 2, o 4, o 5, o 6 não, o 7 não, o 8 não, o 9 não, o 10 sim, o 10 sim, o 12 também não, o 13 não, e o 20. Então, tá aqui todos os divisores do 20. São 2, 4, 6. 2, 4, 6 números. Os divisores, por exemplo, do 30. Do 30 seria 1, o 2, o 3, o 4 não, o 5 não, o 5 sim, o 6, o 7 não, o 8 não, o 9 não, o 10 sim, o 15 e o 30. Então, 2, 4, 6, 8 divisores. Bom, a gente tem como classificar a quantidade de divisores, mas e quando a gente pega dois divisores, dois números, e a gente quer dividir pelo seu máximo divisor? Então, máximo divisor comum é o MDC. Eu falei do MMC, que é o mínimo múltiplo comum entre os dois números. Agora eu vou falar do máximo divisor comum de dois números. Por exemplo, a gente pega o MDC do 20 e 30. Qual seria? A gente vai fatoriar esses dois números e a gente vai pegar justamente aqueles que dividem os dois ao mesmo tempo. Por exemplo, se eu dividir os dois por 2, vai ficar 10 e 15. Se eu dividir por 2, vai ficar 5 e 15. Se eu dividir por 3, não divide 5 por 5. E 5 divide 1. Então, aqui eu dividi os dois e aqui não. Aqui eu não dividi os dois e aqui eu dividi. Então, eu dividi os dois aqui e dividi os dois aqui e aqui. Então, o máximo divisor comum dele é 5 vezes 2, o que dá 10. Então, esse é o máximo divisor comum, 10. Você entendeu por quê? Porque é quando você consegue pegar um número e dividir os dois ao mesmo tempo. Então, você conseguiu aqui e aqui. Então, 5 vezes 2 é igual a 10. Bom, a gente falou de divisor, quais são os divisores, e o MDC, qual é o máximo divisor comum dos dois. Agora, a gente vai falar do número, a quantidade de divisores que os números têm. Então, a gente vai falar isso caiu no Enem ano passado, hein? Números de divisores, a quantidade
do número de divisores. Bom, imagine se o cara te dá um número assim, ó. Qual é a quantidade de divisores do 40? Pô, para você responder em 3 minutos de prova, você tem que ter uma forma, porque se você for botar todos os divisores, você tem que falar 1, o 2, o 3 não, o 4, o 5, aí depois o 10, não, 10 não, vem o 8, o 10, aí depois o 20 e o 40. A gente ia ter que pensar em todos eles. Mas existe uma fórmula. Como que é a fórmula? Entenda, você pega o número, fatora ele por 2, dá 20, por 2 dá 10, por 2 dá 5 e por 5 dá 1. Fatora em números primos e você consegue exatamente a multiplicação dele em bases potenciais. Então isso aqui é igual a 2 à terceira vezes 5, ok? Ao fazer isso, você pega, então aqui é 1. Ao fazer isso, você soma mais 1 a unidade dos expoentes. Por exemplo, 3 mais 1, 3 mais 1, multiplicado com 1 mais 1. Isso vai dar o quê? 4 vezes 2, 8. É o mesmo resultado que você achou aqui. Entendeu? Então você pega os expoentes e soma mais 1 e multiplica. Então você fatora, acha os expoentes, soma mais 1 e multiplica. Vou fazer isso com outro exemplo. Vamos saber quantos divisores tem os 50. Vamos primeiro contar. Então, o divisor tem 50. Então você fatora, dividido por 2, 25. Por 2 não dá, por 3 não dá, por 4 não dá, por 5 dá, dá 5. Por 5, 1. Então isso aqui é exatamente igual a 5 ao quadrado vezes 2. Para você achar a quantidade de divisores, você pega os expoentes e soma mais 1 e multiplica. Então, 2 mais 1 vezes 1 mais 1. Isso vai dar 3 vezes 2, que é 6. Então, esse cara tem 6 divisores. Podemos ver que é o 1, o 5, o 10, o 20 não, o 30 não, 1, 5, 10. Podemos falar o 25 e o próprio 50. 1, 2, 3, 4, 5, tá faltando 1. Por 2, então 1, 2, 5, 10, 25 e 50. Os 6 divisores. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exato. Os 6 divisores dos 50 é nessa fórmula 6. Então essa fórmula é mais fácil. O Enem perguntou ano passado essa pergunta com o número, a quantidade de divisores dos 120. Vamos ver. A quantidade de divisores dos 120. Então ele pediu a quantidade de divisores dos 120. 120 dividido por 2 dá 60, por 2 dá 30, por 2 dá 15, por 3 dá 5 e por 5 dá 1. Então esse número é igual a 2 à terceira vezes 3 vezes 5. Então ele é 2 à terceira vezes 3 vezes 3 vezes 5. Então você pega o 3 mais 1, multiplica com 1 mais 1, multiplica com 1 mais 1. Isso dá 4 vezes 2 vezes 2, que é igual a 16. 4 vezes 4 é igual a 16. Então o número 120 tem 16 divisores. Vai pensar isso na hora da prova, você não termina a prova. Deixa o like, compartilha e até a próxima.